Olá, amores! No vídeo de hoje nós vamos falar do tópico sequências, tá? Muito cuidado quando forem pesquisar esses conteúdos na internet, tá bom? O foco aqui é sequências, né, para o nível do 7º ano, tá? Sequências é um conteúdo que vai ser visto novamente no ensino médio, tá? Com outras abordagens, mas aqui agora, por enquanto, só é sequências para o 7º ano, tá bom? Vamos lá entender um pouquinho mais sobre este conteúdo, ok? Então, né, o que é uma sequência, tá? Eu trouxe aqui 3 significados de sequência para a gente poder entender no geral, né, e entender na matemática. Então, etimologicamente, né, que é da origem da palavra, tá? A palavra sequência se originou do latim, né, sequentia, que pode ser traduzida como uma continuação. Então, quando a gente fala dessa palavra sequência, né, a gente já entende, já traz aquela ideia, né, de uma continuação, de uma continuidade, tá? Um outro significado que é o do dicionário, né, que sequência é a ação de dar seguimento, de seguir, de continuar com algo que já foi iniciado previamente. E na matemática, né, as chamadas sequências numéricas são representações de números que são organizados com base, né, numa ordem pré-estabelecida de acordo com o enunciado proposto. Então, o que a gente vai estudar aqui são as sequências, né, numéricas, tá? O conceito de sequência para matemática, né, que é essa ideia, tá, de representações a partir de uma determinada situação estabelecida, né, de uma determinada pré-formação, tá bom? Vamos entender o que seria essa pré-formação, tá? Então, formalizando, né, um pouco melhor esse conceito de sequência, entendam também, né, que eu acabei de falar aqui, a gente vai trabalhar com as sequências numéricas, tá, para matemática, mas a sequência pode ser entendida como qualquer sucessão, né, lista de objetos, de números, de palavras. A gente pode também entender como se eu falo da sequência dos dias da semana, né, então eu estou me referindo a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, então essa é a sequência, né, dos dias da semana, dos meses do ano. Tudo isso define uma sequência. Só que quando a gente vai falar aqui, vamos apresentar apenas sequências numéricas, tá? Então, alguns exemplos de sequências numéricas, que são esses aqui, né? A sequência de números ímpares, tá? Então, eu coloquei aqui, coloquei aqui a sequência dos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. Percebam que esta é uma sequência infinita. E as sequências, ela tem essa classificação. Elas podem ser infinitas, quando elas têm infinitos valores, como, por exemplo, a sequência dos números ímpares. A gente tem infinitos valores nessa sequência. Já quando eu falo da sequência dos divisores de 15, essa é uma sequência que ela é finita. Por que essa sequência ela é finita, para Ju? Porque ela vai ter, né, um início e um fim. Quando eu falo dos divisores de 15, né, os divisores de 15 são 1, 3, 5, 15 e para por aí. Não temos outros divisores. Então, isso é o que acontece quando a gente tem sequências finitas, tá bom? Cada termo da sequência possui, né, uma padronização de nomenclatura. Para Ju, como assim? É o nome mesmo do termo? Não, é uma representação simbólica, tá? Então, essa nomenclatura, ela vai, né, de acordo com a posição que aquele termo ocupa. Ou seja, né, numa sequência, o primeiro termo, normalmente, ele é padronizado e chamado de A1. Para Ju, por que A1? Né? Então, ele define que aquele termo é o termo da primeira posição. Então, é assim, normalmente, né, que os termos das sequências, eles são chamados, tá bom? Então, quando eu falo aqui da sequência de números ímpares, então, o primeiro termo dessa sequência, que é o número 1, então, ele é o termo A1. O número 3, ele é o termo A2. O número 5, ele é o termo A3. E assim sucessivamente. Observem também, né, que a sequência ela tem uma forma de ser escrita. Percebam que quando eu escrevi a sequência dos números ímpares e a sequência dos divisores de 15, elas são escritas, né, sempre com parênteses no início e no final, tá bom? Mesmo que essa sequência seja infinita, a gente coloca as reticências, né, para indicar que vem números depois, mas a gente sempre fecha com esse parênteses, ok? Então, né, cada termo da sequência, ele é chamado de acordo com a sua posição. Então, o A1, ele é o primeiro termo, o A2, ele é o segundo termo, o A3, ele é o terceiro termo, e assim sucessivamente. Então, toda vez que eu tiver uma sequência numérica, né, a depender da posição que esse termo ocupe, tá, é assim que eu vou chamar ele. Então, por exemplo, nessa minha sequência aqui dos divisores de 15, esse termo 15, né, ele seria o termo A4, porque ele é o quarto termo dessa sequência, ok? Como aqui eu estou dando um exemplo, né, uma situação geral, o último termo da minha sequência é aquilo que a gente chama de AN.
Ju, como assim esse AN, nessa letra N aqui, o que é que ela indica? Ela está indicando os N possíveis termos de uma sequência. Então, é como uma generalização, tá, galera? Assim como a gente usa nas equações o x, né, quando a gente não sabe o valor, como essa é uma sequência exemplo, que eu não sei quantos valores tem, né, eu estou dizendo que o último termo pode ser representado por AN, né? É o termo naquela posição N que eu não sei qual é ainda. Tudo bem? Então, este N aqui, né, indica esta posição do termo. Esse número aqui, galera, né, que indica a posição, ele é chamado de índice, tá? Então, quando eu me refiro ao índice, eu estou me referindo a este númerozinho aqui, que indica a posição de cada termo, tá bom? Vamos lá passar adiante para entender um pouquinho mais desses conceitos, certo? Uma coisa importante que tem numa sequência é o que a gente chama de lei de formação. Pra Ju, como assim lei de formação? Gente, a lei de formação é como se fosse uma regra, tá? É uma regra, né, que vai estabelecer como essa sequência funciona. Então, se a gente voltar no slide anterior rapidinho, quando eu digo a sequência de números ímpares, esse trecho aqui, sequência de números ímpares, isso seria a lei de formação para esta minha sequência. Para Ju, por quê? Porque a sequência de números ímpares, né, eu estou definindo como é que os números acontecem na minha sequência. Então, eu estou estabelecendo uma regra, né, assim a gente pode chamar, uma regra para dizer como é escrita essa minha sequência. Quando eu falo sequência dos divisores de 15, esta é a regra, né, para essa minha sequência aqui. Então, eu estabeleci regras. Então, isso aqui que está escrito seria a lei de formação. Só que essa lei de formação, né, ela pode aparecer assim, como a gente está vendo nesses exemplos, né, em texto, tá, na linguagem usual que a gente está acostumado a trabalhar, que é o português, né, mas ela pode aparecer como uma situação algébrica, que é como que a gente está vendo aqui, tá? Então, isso aqui, ó, quando eu digo isso aqui seria a lei de formação para uma sequência. Essa é a expressão que determina, né, como essa sequência se forma. Para Ju, eu ainda não entendi. Vamos ver esse exemplo para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? Olha o que eu estou dando aqui, né, nesse exemplo. Eu estou falando da sequência infinita dada por essa expressão, AN, que é igual a 4n. O que é que significa isso, né? Eu estou dizendo que o termo na minha posição n, ele vai ser a mesma coisa que 4 vezes n. Ou seja, a depender de quem seja o meu n aqui, né? A depender de quem seja o valor de n, né? Que eu vou estar utilizando para esta situação, vai variar aqui o valor de n na minha expressão. Ou seja, se o meu n aqui ele for 1, aqui na minha expressão algébrica eu vou ter que substituir o meu n por 1. Para João, como assim se o meu n for 1, tá? Isso vai depender, galera, do que a questão está pedindo de você. Normalmente, né, é comum a questão falar, eu quero que você determine os 5 primeiros termos dessa sequência a partir desta lei de formação. Que é o que está acontecendo basicamente nesse exemplo, né? Nesse exemplo, ele está se referindo aos 4 primeiros termos, né, desta sequência infinita dada por essa lei de formação. Então, essa lei de formação me diz, né, que todos os elementos da minha sequência vão ser gerados a partir dessa expressão. E a expressão é 4n. A expressão é 4n porque, a depender do valor da posição, né, depender do índice, depender de quem seja o n, eu vou ter um valor para esta minha expressão. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, assim, ó, para eu encontrar o primeiro termo, o A1, se eu falo do termo A1, é o momento em que o meu índice, em que o meu n, ele é 1. Então, para eu encontrar o termo A1, eu preciso considerar que o n é igual a 1. Logo, o meu A1 ele vai ser 4 vezes 1. Por que 4 vezes 1? Né? Porque o 1 aqui indica a posição, né? O índice, tá? Então, esse 1 está indicando que está na posição 1. E a minha expressão define que é 4 vezes n. Como o n aqui é igual a 1, a posição é 1, 4 vezes 1. Então, o meu A1 ele é igual a 4, ok? Olha o segundo termo, pode parecer muito repetitivo, tá? Se você já entendeu, ótimo, vamos passar para o próximo exemplo que vai ficar bem claro. Se ainda não entendeu, segura um pouquinho nesse exemplo aqui, volta um pouquinho nesse vídeo para ver se fica mais claro para você. Então, quando, né, o n for igual a 2, eu vou estar me referindo ao A2, ao termo, né, da posição 2 de índice 2. E neste momento que a posição é 2, eu preciso fazer 4 vezes 2.
Para Ju, por que 4 vezes 2? Porque a minha expressão aqui, a minha lei de formação, foi dada como sendo 4n. Então, a lei de formação, ela estabelece como é que vai acontecer a minha sequência, né? Então, a gente viu nos exemplos anteriores que eu falei, sequência dos números ímpares. Eu dei aí uma lei de formação, escrita em texto, certo? Mas isso é uma lei de formação, é a forma como aquela sequência foi estruturada. Agora que a minha lei de formação é a n é igual a 4n. Para juntar o texto, eu não sei como é que eu faço. Basta que você utilize a expressão, né, para você encontrar os termos dessa sequência. É o que a gente está fazendo aqui, tá? Não está escrito aí, né, mas essa sequência ela está se referindo, né, aos múltiplos positivos de 4, conseguem perceber? Né? Então, claro que aqui não foi dada essas limitações, a gente está considerando o n natural, tá? Mas sempre pensando, né, o n natural positivo também. Então, mas sempre pensando nessa ideia de que a lei de formação estabelece como aquela sequência vai funcionar. Então, essa minha sequência ela é dada pelos valores 4, 8, 12, 16. Consequentemente, o próximo vai ser qual? 20. O próximo qual? 24. Por quê, pra Ju? Porque eu vou estar sempre utilizando, né, o A1 é o n igual a 1. O A2, o n igual a 2. O A3, o n igual a 3. Então, eu substituo a minha lei de formação e encontro o valor do meu termo, da posição daquele termo. Certo? Vamos lá, vamos passar adiante para ver os próximos exemplos. Quando eu falo aqui, então, né, outra situação aqui, exemplo para a gente entender melhor, né, como é que a gente encontra essa lei de formação, ou como é que a gente encontra os termos de uma sequência a partir da lei de formação. Então, se eu falo, por exemplo, né, qual o 15º termo, faltou a palavra termo, tá? Eu fiquei de editar isso aqui, esqueci, mas vamos entendendo aqui no texto. Qual o 15º termo da sequência dada pela lei de formação abaixo? Então, a minha lei de formação é AN igual a 5N menos 2. Se eu quero encontrar o 15º termo, eu preciso encontrar, né, o termo da minha sequência de posição 15. Ou seja, é quando o n ele é igual a 15, tá? Então, nesse caso, né, significa que queremos encontrar o termo A15, logo, basta encontrar o valor numérico da expressão para n igual a 15. Então, que expressão é essa, para Ju? A lei de formação. É a regrinha, né, que a questão dá para você como informação desta sequência. Tudo bem? Então, para resolver isso aqui, a gente, né, vai encontrar, então, o termo A15. Para encontrar o termo A15, no lugar de n, eu coloco 15. E aí, eu fico, então, com 5 vezes 15 menos 2. Por que 5 vezes 15 menos 2? Porque no lugar do n aqui, eu coloquei 15, certo? Então, o meu termo A15, ele vale 73. Ou seja, o 15º termo desta sequência, né, dada por esta lei de formação, é o termo da 73, que está na 15ª posição. Tudo bem? Vamos passar um pouco mais adiante. Agora, né, outra situação, exemplo, né, quando eu falo de encontrar os 4 primeiros termos da sequência dada pela seguinte lei de formação. Então, a lei de formação agora é essa, a n é igual a 2n mais 1. Se eu quero encontrar os 4 primeiros termos, significa que eu quero encontrar A1, A2, A3 e A4, ok? Porque eu estou me referindo aos 4 primeiros termos. Logo, então, eu vou encontrar o valor de cada termo, né, da expressão quando o n é igual a 1, quando o n é igual a 2, quando o n é igual a 3 e quando o n é igual a 4. Então, você vai substituir aqui nessa expressão algébrica, né? Quando o n é igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o meu primeiro termo aqui, né? Meu primeiro termo aqui, 3. O segundo termo, A2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o meu segundo termo aqui é o 5. Terceiro termo, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, o meu terceiro termo aqui é 7, assim sucessivamente. Se você não entendeu, vamos verificar aqui do ladinho, ó, outra forma de você poder visualizar melhor, certo? Deixa eu apagar isso aqui que está na minha tela. Então, estou me referindo, né? Se eu quero achar os 4 primeiros termos, eu preciso ir analisando um a um. Então, quando o n é igual a 1, então o A1 vai ser o quê? 2 vezes 1 mais 1, que é o que a gente acabou de comentar. Então, o primeiro termo ele é 3. O A2 ele vai ser o quê para Ju? É o momento em que o n é igual a 2. Então, é 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O A2 é igual a 5. O A3 vai ser quem para Ju? O A3 é 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, o A3 é igual a 7. E o A4,
né, é o valor de quando n é igual a 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, esta é a sequência dada por esta lei de formação, né? No caso do que foi solicitado aqui, que foi os 4 primeiros termos. Tudo bem, galera? Vamos passar um pouco mais adiante, ok? Vamos lá. Agora, vamos falar de lei de formação recursiva. Como assim proju recursiva? Até então, estávamos falando, né, de sequências, e a gente falava de leis de formação, né, que eram as leis de formação essa daqui, né? Isso aqui é uma lei de formação. A n é igual a 2n mais 1. Né? Então, isso é o que define a formação da minha sequência. Vamos falar agora de um outro tipo de lei de formação, que é a lei de formação recursiva. Proju, o que significa recursiva, né? Então, antes de falar de lei de formação recursiva, eu vim trazer um pouco do que é a palavra recursividade, né? Então, a palavra recursividade vem dessa ideia de repetição, né? É utilizada muito em obras artísticas, nos fractais. O que são fractais, Proju? Né? Como essas figuras que vocês estão vendo aqui de exemplo, né? De forma bem resumida, tá? A nível do que a gente tem de conhecimento agora, os fractais são figuras geométricas, né? Que possuem dentro de si outras figuras, né, menores, tá? Que formam essa sequência matemática. Então, são figuras que estão sempre formando dentro de si, como vocês podem ver nesta imagem aqui e nessa imagem aqui, tá? Então, Proju, você falou de um monte de coisa, mas não entendi onde você quer chegar. Gente, a gente estava vendo até então um tipo de lei de formação. Vamos falar agora que é de outro tipo, que ele é chamado de lei de formação recursiva. E recursividade vem da ideia de repetição, né, de algo que se repete, de algo que precisa, né, de um valor anterior, que é o que acontece nessas sequenciazinhas aqui, ó, nos fractais. Vocês estão percebendo, né, que essas figuras elas são sempre menores, então elas estão formando sequências, né, dentro de si, mas cada vez menores, tá, infinitamente, ok? Vamos ver aqui como é que isso acontece agora nos cálculos, tá? Quando eu falo de lei de formação recursiva, né, na lei de formação dessas sequências, para encontrar o termo seguinte, é necessário saber o termo anterior. Para Ju, como assim? Até então, né, os tipos de lei de formação que a gente estava falando não tinha necessidade de saber o termo anterior. Como assim não tinha necessidade? Quando a gente fez, né, o último exemplo lá, eu vou voltar nele mais uma vez. Nesse exemplo aqui, para você descobrir o AN, né, bastava você saber o valor de N. Bastava você saber a posição, né, do termo que você queria e você não precisava pensar nos anteriores. Nesse exemplo, inclusive, que fizemos, a gente queria achar o 15º termo e conseguimos fazer isso apenas com essa informação. Né? A gente tinha a lei de formação, substituiu no lugar de N, colocou 15 e deu tudo lindo. Só que agora, neste outro tipo, né, de situação, que é a lei de formação recursiva, a gente precisa dos termos anteriores, tá? Vamos lá ver um exemplo aqui. Esse primeiro exemplo, eu vou fazer ele aqui bem devagarzinho, tá? Assim, justamente como eu faço no momento das minhas aulas ao vivo, né? O importante para fazer esse tipo de questão é a gente fazer com bastante paciência e entendendo o que é que o texto propõe, tá? Então, neste tipo de exemplo aqui, né, ele tá me falando, ele me dá a lei de formação, tá? Me dá os 2 primeiros termos, certo? E eu tô comentando já que isso é uma situação de lei de formação recursiva, ou seja, vai depender dos termos anteriores. Proju, como assim? Observa. O exemplo pede: determine os 6 primeiros termos da sequência infinita a partir das seguintes informações. Essa questão, né, ela já me dá aqui o A1, ou seja, você não vai precisar descobrir o A1, porque ela já me deu. Ela me dá o A2, você não vai precisar descobrir, porque ela já me deu. Entendam, a questão te dá o A1 e o A2 justamente porque você vai precisar deles para calcular os outros termos. Porque aqui estamos falando de lei de formação recursiva, que precisa dos termos anteriores, tá? E ela me dá aqui também, essa situação, me dá, né, a minha lei de formação. Só que essa minha lei de formação, ela tá um pouco diferente das que a gente viu anteriormente, né? Se vocês observarem que essa minha lei de formação, dentro dela, né, eu estou envolvendo os outros As. Como assim os outros As? Eu estou envolvendo, né, os outros termos. Porque eu digo que o meu termo AN é igual ao meu termo AN-1 mais o meu termo AN-2. Se vocês pararem para analisar um pouquinho essa lógica de expressões algébricas, do que a gente comentou, quando eu falo de n-1, eu estou me referindo ao termo anterior do n. Conseguem pensar nessa lógica? Quando eu falo de n-2, eu estou me referindo ao termo anterior de n-1. Então, se vocês observarem, né, esse AN-1 e esse AN-2 se referem aos termos anteriores do termo n. Proju, ainda não entendi nada.
Como é que vai funcionar isso? Vamos pensar. Como a questão quer os 6 primeiros termos e ela já te deu A1 e A2, significa que falta você encontrar A3, A4, A5 e A6, ok? Falta encontrar esses termos porque você já tem A1 e A2. Como você já tem A1 e A2, vamos agora passar para encontrar A3. O que faremos para encontrar A3, né? Gente, só uma observação importante aqui que eu preciso dar desse slide, né? Sabemos que os recursos ainda que a gente tem aqui para gravar os vídeos são bem poucos. Então, a única ferramenta que eu consigo escrever na tela, quer dizer, a única não, né? A melhor é essa. Só que eu não consigo colocar esse 3zinho embaixo. Então, por favor, não entendam isso como uma multiplicação. E sim, pensem como se esse 3 estivesse lá embaixinho, tá? Como se ele indicasse o índice, né? O índice do meu termo. Eu vou até utilizar nos próximos exemplos ele com parênteses para indicar isso, tá bom? Então, vamos lá. Se eu quero encontrar o meu termo A3, o que acontece quando eu vou encontrar o termo A3? Significa que o meu N, ele precisa ser igual a 3. Todo mundo percebe? Se eu quero encontrar o A3, o meu N precisa igual a 3. Se o meu N precisa ser igual a 3, então eu vou substituir isso aí na minha lei de formação. Vamos lá para a minha lei de formação. Então, eu vou ter que A3, eu vou colocar até o parênteses que eu sugeri, porque eu acho que ele vai ficar, né, mais... Só para que vocês entendam melhor. E pensem nisso sempre, tá? Como se esse 3 ele estivesse lá embaixinho, tá bom? Então, o A3, né, o meu termo A3, ele vai ser igual ao A. Observa que aqui tem um N. Se eu estou utilizando que o N é igual a 3, eu preciso substituir no lugar desse N, né, com o valor que eu estou sugerindo aqui, né, que é o 3, para achar o A3. Então, eu vou colocar aqui no lugar de N, 3, tá? Então, vai ficar A3 menos 1 mais A3 menos 2. Então, ó, o 2 não entrou. Deixa eu digitar de novo. O 2 não entrou. E o 2 não entrou de novo. E 2 não entrou. Vou digitar, vou escrever aqui, tá? O 2, porque o 2 não entrou aqui na minha digitação. Às vezes tem algum comando aqui cadastrado como atalho. E aí não entra, tá? Mas vamos lá. Então, aqui é 3 menos 2. Galera, se vocês perceberem o que está acontecendo aqui, né? Observa aqui, a gente vai ter que encontrar então aqui o termo A3 menos 1 e o termo A3 menos 2. Só que o que é 3 menos 1, gente? 3 menos 1 é 2. Então, significa que o meu termo A3, ele é igual a A2 mais A1. Pra Ju, por que o meu termo A3 é igual a A2 mais A1? Porque aqui, galera, na minha lei de formação, ele dizia que quando o valor quando eu utilizasse N aqui dentro precisa ser N menos 1, que é 3 menos 1, e aqui dentro precisa ser N menos 2, que é 3 menos 2. Então, o meu A3, ele é igual ao meu A2 mais o meu A1. Só que esses valores de A2 e A1, olha que lindo, a questão já te deu, a questão já te disse quem é A2 e A1. Quanto vale A2, galera? A2, ó, ele vale 1. E quanto vale A1, galera? A1 também, ó, tá lá em cima, ele vale quanto? 1 também. Então, o meu A2 vale 1, o meu A1 vale 1. Então, dessa forma, significa que o meu A3, ele é a mesma coisa que 1 mais 1, que é igual a 2. Para Ju, então basta eu proceder dessa forma para todos os valores que funciona? Sim. Vou mostrar mais um valor, tá? E depois a gente passa adiante, só para ver se ficou claro para todo mundo aí. Então, retomando aqui essa ideia, né? Pensando aqui desde o iníciozão lá o que é que a gente precisa fazer. Eu achei aqui o valor de A3. Agora eu quero achar o valor de A4. Para eu achar o valor de A4, o que é que eu preciso pensar, né? Para eu achar esse valor de A4? Olha, se eu quero que o meu A seja igual a 4, né? Então, se o meu A precisa ser igual a 4, significa que o meu N tem que ser igual a 4. Então, né, vou substituir lá, na minha situação lá da lei de formação, que a questão me deu já a lei de formação. Vou substituir, onde tem N eu vou colocar 4. Então, ela ficaria A4 é igual a A4 menos 1 mais A4 menos 2. Para Ju, por que 4 menos 1 e 4 menos 2? Isso é o que está na minha lei de formação. Então, eu estou substituindo no lugar de N, estou colocando 4. No lugar de N, estou colocando 4. Então, significa, ó, 4 menos 1 é o quê? 3.
4 menos 2 é o quê? 2. Então, ó, significa que para achar o A4, eu preciso achar o A3 e preciso achar o A2. Ou seja, observem que o meu termo A4 depende do A3 e depende do A2. Ele depende dos meus termos anteriores. Gente, normalmente, né, nas leis de formações recursivas, vai sempre depender dos anteriores. Não significa que é apenas dos dois anteriores, que é sempre dos dois, não, tá? Vai depender da lei de formação da questão, vai depender do que a questão estiver se referindo. Para esta lei de formação específica aqui que a gente está procurando, eu preciso dos dois anteriores somados. Mas vão ter situações que pode ser um anterior somado com outro valor, tá? Então, a questão é quem vai definir, né, qual é a lei de formação, o que é que está sendo proposto. Eu já sei quem é o meu A3, quanto vale o meu A3 aqui, né? 2, e quanto vale o meu A2? 1. Então, significa que o meu A4 é 2 mais 1, que é igual a 3. Tudo bem? E assim sucessivamente. Para Ju, se eu já percebi que a minha lei de formação é sempre os dois anteriores, ó, o A3 foi A2 mais A1, o A4 foi A3 mais A2. Então, o A5, obrigatoriamente, consequentemente, vai ser o quê? O A4 mais A3, porque eu estou sempre somando os dois anteriores. Então, se você já percebe como é que funciona a sua lei de formação, você nem precisa fazer tudo lá do início. Ah, então eu já posso dizer que o meu A5, ele vai ser igual, então, ao A4 mais o A3, porque é isso que foi dado na minha lei de formação. O AN, ele é igual a AN menos 1, um anterior, e N menos 2, dois anteriores. Então, o meu A5, ele vai ser igual a 3 mais 2, que é 5. Tudo bem, galera? É isso que acontece na lei de formação recursiva. A lei de formação recursiva, ela depende do termo anterior, tá? Não obrigatoriamente dos dois anteriores, mas ela depende de algum termo anterior. Tudo bem? Vamos lá. Vou falar um pouquinho mais aqui sobre esta lei de formação, que esta lei de formação aqui, gente, que está aqui, né, neste exemplo, essa lei de formação, deixa eu apagar isso aqui que já está escrito aqui melhor, esta lei de formação recursiva que aparece aqui, né, por questão de curiosidade, esta é a chamada sequência de Fibonacci, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, em alguma circunstância, mas essa sequência aqui que eu escolhi para falar do nosso exemplo, né, ela é a sequência de Fibonacci, é a sequência que aparece aqui ao lado, tá? Eu só coloquei os 6 primeiros termos, que foi o solicitado no exemplo, mas ela é infinita, né? E ela é sempre formada pela soma dos termos anteriores. Observa, ó, o terceiro termo é a soma dos dois anteriores, o quarto termo a soma dos dois anteriores, o quinto termo a soma dos dois anteriores e assim sucessivamente, tá? Então, para quem nunca ouviu falar, e a nível de curiosidade, né, a sequência de Fibonacci é a sequência de números inteiros, tá? Tá determinado tudo aqui, ok? Sempre, né, determinada pela soma dos dois termos anteriores, tá? E de forma misteriosa, a sequência de Fibonacci que ela pode ser representada, né, por figuras como essa, tá? De forma misteriosa, esta sequência está presente em diversos fenômenos da natureza, né, em organismos vivos, tá? Em situações cotidianas, tá? Ela pode ser aplicada em inúmeras situações da matemática, na ciência da computação, na teoria de jogos. Então, ela é muito utilizada, tá? Fibonacci, um matemático, né, muito estudioso, ele encontrou, observa aqui um outro exemplo, né, de onde essa sequência aparece, tá bom? E se você pesquisar na internet, inclusive, você vai achar vários outros, em folhas de árvores, né, em vários locais aparece esta sequência de Fibonacci, ok? Isso é só como uma curiosidade, tá bom? Vamos mais à frente para ver mais uns exemplos de como resolver, né, sequências recursivas, que eu sei que elas dão um pouquinho de trabalho, certo? No próximo exemplo, ele é um pouco mais desafiador, tá? Esse exemplo aqui, ele quer, né, o quinto termo de uma sequência dada por esta lei de formação. Então, pensando, né, no que nós vimos anteriormente já em várias outras situações, quando eu quero encontrar o quinto termo, significa que eu quero achar o meu A5. Lembrando aqui, mais uma vez, estou colocando parênteses para indicar que esse 5, né, ele teria que estar um pouquinho embaixo, que é a ideia do índice, né, a posição. Eu quero encontrar o quinto termo. Se eu quero encontrar o quinto termo, eu quero encontrar o termo que está na quinta posição. Normalmente, o que é que a gente faria? Para Ju, se eu quero encontrar o quinto termo, basta dizer então que o meu N é igual a 5. Muito cuidado.
esse exemplo, ele é diferente. Por que que ele é diferente? A minha lei de formação, ela é diferente. A minha lei de formação diz que o A1 é igual a 0 e o AN menos 1 é igual a AN mais 2. Ou seja, a minha lei de formação, ela traz como referência o AN menos 1 e não o AN aqui no início. Então, se eu quiser encontrar o termo A5, eu preciso aqui, né, colocar. Desculpa, galera, que não é N menos 1, é N mais 1. O reflexo aqui me enganou, tá? Inclusive, tá muito claro esse slide. Vou até colocar aqui um negocinho pretinho aqui, tá? Porque ficou muito claro esse slide agora que eu tô vendo que ele está se referindo ao N mais 1, certo? Deixa eu botar aqui. Aqui é N mais 1, tá? Eita, ficou muito grosso, mas eu acredito que vocês estão acompanhando aí tudo que eu estou falando, tá? Tentem também fazer assim, se estiver muito cansativo para você essa aula, dá um pause aí agora, tenta anotar todas as informações que você viu, registra no papel, anota no caderno, e aí depois você dá continuidade à aula, tá? Se você ficar muito cansado em ver de uma vez, utilize essas estratégias que podem te ajudar, tá bom? Mas eu vou seguindo aqui, certo? Então, esta minha lei de formação aqui diz que o AN mais 1 é igual a AN mais 2. Observe o que está acontecendo aqui. Ela diz que o A1 é igual a 0, o primeiro elemento vale 0, mas a lei de formação que ela dá é em relação ao AN mais 1. O que significa AN mais 1? Que se eu colocar 5 aqui no lugar deste N, se no lugar deste N aqui, ao invés de se eu colocar 5 aqui, o que vai acontecer? A N mais 1 vai ser a mesma coisa que A6, porque 5 mais 1 é 6. Então, para eu achar o quinto termo nesta situação, eu não vou usar o N igual a 5 e vou utilizar o N igual a 4. Então, para esta situação, para eu encontrar o meu termo A5, eu vou dizer que o meu N precisa ser igual a 4. Para Ju, mais uma vez, por que o meu N precisa ser 4? Porque se eu coloco 5 aqui no lugar deste N, eu não vou estar achando o termo A5, e sim o termo A6, porque 5 mais 1 é 6. E a minha lei de formação veio aqui com este N mais 1. Tudo bem? Então, eu vou considerar o meu N igual a 4, certo? Então, significa, né, que eu vou colocar o meu N igual a 4 e vou ver o que vai acontecer aí nesta situação. Vamos lá escrever, né, essa situação, como é que ficaria. Então, eu estaria dizendo que o meu A5, ou eu vou até escrever melhor para ficar bem claro, o meu A4 mais 1, porque 4 mais 1 eu estou considerando o N igual a 4. Então, o meu A4 mais 1 é igual ao meu A4 mais 2. Ou seja, né, podemos dizer, então, que o meu A5, desculpa aqui, A5, botar o parêntesezinho, o meu A5, ele é igual ao meu A4 mais 2. Então, o meu termo A5, ele precisa ser igual ao meu A4 mais 2. Mas eu não sei quem é o meu A4. Então, eu vou precisar encontrar também o meu A4, certo? E para eu achar o A4, então, o que é que a gente vai fazer? Se eu quero encontrar, vou colocar até da mesma corzinha aqui, tá? De vermelho. Se eu quero encontrar o meu termo A4, o que é que a gente vai precisar fazer, galera? Se eu quero achar o A4, significa que o meu N, para esta situação, ele precisa ser o quê? O meu N vai precisar ser igual a 3. Por que o meu N vai precisar ser igual a 3? Porque se eu coloco 4 aqui, eu não vou estar descobrindo o A4, eu vou estar descobrindo o A5. Então, aqui neste caso, para eu achar o A4, eu vou precisar descobrir quando o N é igual a 3. Então, vou colocar da mesma corzinha lá em cima desse verdinho. Então, o meu deixa eu clicar aqui. O meu A3 mais 1, não ficou igualzinho verde, né? Mas tá funcionando. A3 mais 1 vai ser igual ao meu A3 mais 2. Logo, né? Então, aqui eu posso dizer que o meu A4, deixa eu chegar ele um pouquinho mais para cá, tá? Que o meu A4, ele é igual a A3 mais 2. Só que aí eu me encontro em outro problema. Não tenho A3 também. Então, vocês estão percebendo, né, que a gente está tendo que voltar de um em um. Porque, né, a questão me pediu o quinto termo, mas ela não me deu o quarto termo, não me deu o terceiro termo, não me deu o segundo termo, né, ela só me deu o primeiro termo. Então, eu vou ter que chegar até o momento, ó, que eu encontre esse A1, que foi o que a questão me deu, para descobrir o termo que ela quer. Tudo bem? Estão percebendo aqui, ó? Para achar o A5, eu precisava ter A4.
Para achar o A4, eu precisava ter A3. Então, vamos adiante para a gente ver como é que a gente vai achar os outros termos aí. Vai seguindo na mesma situação, ó. Então, se eu quero agora, eu vou passar uma linhazinha aqui, tá? Para dividir, para a gente fazer aqui do ladinho. Acho que eu vou passar ela até mais para a pontinha para a gente economizar espaço, tá? Vou botar essa minha linhazinha aqui. E a gente vai agora pensar nos outros termos. Para eu achar o meu A3, eu quero agora achar A3. Mas para eu achar o meu A3, o que é que tem que acontecer? Deixa eu apagar aqui que ficou ruim. Ficou meio apagado aqui em cima. Às vezes esse aplicativo ele dá umas bugadas. Para eu achar o meu A3, o que é que vai acontecer para eu achar o meu A3? Eu preciso descobrir, né, quando o N é igual a 2, certo? Então, vou colocar de verde novamente só para obedecer aquela mesma sequência que eu estou usando ali, tá? Então, o meu A, 3 mais 1, né? Por que 3 mais 1 para Ju? Ou, desculpa, 3 mais 1 não, 2. 2 mais 1. Por que 2 mais 1 para Ju? Porque eu estou querendo descobrir o A3. Então, no lugar do N, eu coloquei 2 para quando ele somar com 1, virar o meu A3, tá? Então, esse é o meu A2 mais 1. Ele vai ser igual a A2, com um parênteses, mais 2. Só que aí, então, né, não vai ter resolvido ainda a minha situação. Por que não vai ter resolvido a minha situação? Porque eu vou descobrir que para achar o A3, então, eu preciso do A2 mais 2. E eu não tenho ainda 2. Então, por fim, né, já está chegando no fim dessa questão. Se você está já impaciente, sem entender, anote o minuto que você parou agora nesse vídeo, dê uma pausa e tente rever depois, tá? Porque às vezes isso é importante neste processo, tá bom? Se a gente agora quer achar quem é o A2, eu quero achar quem é o A2. Se eu quero achar quem é o A2, eu preciso descobrir, então, o momento em que o N é igual a 1. Tcharam! Chegamos em tudo que a gente tem nessa questão. Porque a única informação que essa questão me deu é que o A1 é igual a 0, que é o que a gente vai usar agora. O N é igual a 1. Então, vamos lá, né, fazendo a corzinha verde para manter o mesmo padrãozinho de cor ali. Então, significa que o meu A, né, 1 mais 1, ou seja, o meu A1 mais 1, e o A1 mais 1 a gente já sabe, né, que o A1 mais 1 ele vai ser o A2, né? Então, o meu A1 mais 1, ele é igual ao A1 mais 2, tá? E agora, pensando nisso, eu sei que o meu A2, ele é igual a 0 mais 2. Para ajudar onde veio esse 0, pelo amor de Deus. Apaguei sem querer. Desculpa, gente. Coisas que só acontecem comigo. 0 mais 2. Para ajudar onde veio esse 0. Galera, a minha questão aqui, ó, me deu essa informação. Ela me disse, né, que o meu A1 vale 0. Então, ela disse, ó, quando você tiver A1 em algum lugar, coloca 0 lá nele, porque o meu A1 vale 0. Então, o que é que foi que eu fiz? Eu peguei aqui na minha situação, como apareceu aqui um bonitinho chamado de A1, eu substituí ele logo por quem? Por 0. Porque a minha questão disse que quando aparecesse A1, eu podia trocar ele por 0. E aí eu fiz isso aqui, ó. Ele disse que o A2 é 0 mais 2. Então, significa que o meu A2 é 0 mais 2. Logo, o meu A2 vale quanto? 2. Se o A2 vale 2, eu já posso descobrir todos os outros termos anteriores, né? Basta eu ir substituindo. Se o A2 vale 2, então significa, né, que o meu A3 vale quanto? Já que o A3 ele é A2 mais 2, então o meu A3 ele vale 2 mais 2, que ele é então 4. Já que o meu A3 vale 4, eu posso encontrar o meu A4. Então, como é que eu faço agora para encontrar o meu A4? A4, ele é igual a o A3, né, que é 4 também, só que mais 2, então ele é igual a 6. Agora que eu encontrei o meu A4, que foi 4 mais 2, né, que é 6, eu posso encontrar o meu A5. Como é que eu faço para encontrar o meu A5? O meu A5, ele é A4, né, e qual é o valor do A4? 6 mais 2, que é igual a 8. Então, a resposta final dessa questão é que o A5 é igual a 8. Pra Ju, pelo amor de Deus, não entendi. Fiquei muito confuso. Me buguei todo aqui. Sugestão principal. Volta esse vídeo. Vê de novo, tá? Vai pausando, vai anotando, vai registrando as informações que você não pegou de primeira. Isso acontece, isso é muito comum, tá? Só entenda o quê? Quando eu falo de lei de formação recursiva, ela sempre depende do termo anterior, tá bom? Espero que tenha ficado claro.
Este é o último exemplo deste vídeo. Vou gravar agora uns vídeos para vocês com resoluções de questões. Espero que tenha ficado tudo claro. Tá bom, galera? Valeu! Um beijo. Qualquer dúvida, comente, pergunte, certo? Tchau, tchau!